Gênesis capítulo 7. Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face da terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz, e fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Quando a palavra fala aqui sobre a arca de Noé, muitos dizem que o arrebatamento, quando Jesus voltar no arrebatamento, nós, aqueles, os remanescentes do Senhor, que escolheu estar meditando na palavra todos os dias, ter uma vida de oração, ter uma vida de fé, em Cristo Jesus, nós seremos recolhidos na arca de Deus, na arca celestial. Então, independente do que você está passando hoje, não desista de crer, não desista de olhar para Jesus, não desista, porque o inimigo, ele faz como ele fez com a serpente lá no Jardim do Éden, Será? E se? Ele sempre lança dúvidas ao nosso respeito, em relação à nossa identidade, a quem nós somos, Muitas vezes nem nós sabemos, o que devemos fazer. Mas a palavra está aqui como bússola. Vamos meditar mais na palavra, vamos buscar mais a Deus. É Ele quem vai te mostrar, o caminho que você deve seguir, a missão que você deve cumprir, qual é o seu propósito de vida. Porque a serpente, ela sempre vai chegar e vai falar: e se? Será? Mas e se? Ela sempre vai lançar dúvidas no seu coração. Mas eu quero te dizer que a nossa mente mente. É bem engraçado, falar algo assim muito simples. É muito simples, mas é uma verdade. A nossa mente mente. Então, o que não mente para nós? A palavra de Deus. As pessoas, elas podem mentir. Elas podem, sim, lançar sobre nós as expectativas delas. Mas nós devemos buscar a expectativa de Deus na nossa vida, para que possamos estar firmes e inabaláveis nesse grande dia que o Senhor Jesus virá sobre as nuvens, chamado arrebatamento. Ele vai nos tirar dessa terra, mas só vai subir aquele que for santo. Aquele que for santo. A palavra do Senhor diz, que só os santos verão a Deus. Ai, Ana Paula, mas é muito difícil ser santo. Não, você não pode colocar na sua cabeça que é difícil ser santo. Você tem que crer que Deus está com você, Ele vai te fortalecer para te buscar, para que você venha buscar Ele a cada dia, buscar a santidade. E essa santidade, ela virá até você através de uma leitura bíblica, da busca da palavra, da vida de oração, da fé, E a fé, ela vem por o quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é muito importante que nós venhamos meditar na palavra de Deus sempre, sem cessar, Muitas vezes nós desanimamos, mas não fique no desânimo. Se levante. A palavra do Senhor fala que se o justo cair 7 vezes ele vai se levantar. Então, às vezes você está aí, mas eu pequei, eu errei, eu falei isso, eu fiz aquilo outro. Se arrependa, peça perdão, busca o Senhor e a misericórdia de Deus te alcançará. Não há pecado que Ele não possa perdoar, A palavra de Deus fala que Ele não perdoa apenas a blasfêmia contra o Espírito Santo, Você se levantar contra o Espírito Santo. Mas o restante Ele perdoa. Então, não fica com esse sentimento de culpa, porque a culpa não leva ninguém a lugar nenhum. Mas Jesus leva. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então, olha para Ele. E continuando. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio.
Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para juntos de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Engraçado, né? Eles ficaram ali fechados na arca, com aquele tanto de bicho. Bicho faz xixi, né? Bicho faz cocô. Então imagina o que eles não suportaram ali dentro. Muitas vezes, os nossos amigos, né? Aqueles que se levantam muitas vezes contra nós, sem a gente nem saber porquê, ou até mesmo alguém muito próximo de você, faz alguma coisa que você não gosta e você acha insuportável. Imagine Noé, né, com a família dele preso nessa arca, que esse tanto de bicho. Tem coisas que são difíceis na nossa vida? Tem coisas que nós achamos que não vamos suportar? Tem também. Mas eu quero te dizer, Deus é a força que você precisa dentro de você. Então busque nele força para suportar, né? Os dias maus, os dias bons eles sempre vêm, às vezes os dias maus vêm também, mas você vai suportar. Suporta em alegria, suporta em fé, suporta em amor. Saiba que todos nós temos defeitos. Quando você for olhar para o próximo para criticar ou julgar, lembre que você também tem defeito. Jesus, quando escrevia ali na areia os pecados dos fariseus que estavam tentando incriminar a adúltera, né? Aquela mulher adúltera, foi saindo um a um. Com certeza ele estava escrevendo os pecados deles, porque eles foram saindo um a um. A Bíblia não diz que ele estava escrevendo o pecado, né? Mas o que essa parábola diz quando Jesus fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra? Quer dizer o quê? Quando você olhar para o seu irmão para tentar julgar, para tentar questionar, para tentar apontar um erro dele, lembra que você também tem erros. Amém? E continuando. O dilúvio chega. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas no dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, porque até aquele dia, meus irmãos, não havia chuva sobre a terra. As plantas, né? A plantação ela era regada de um vapor que saía da terra. Tanto que Deus é maravilhoso, né? Ele fazia subir um vapor para regar. E aí até aquele dia não tinha chovido, por isso que as pessoas não acreditavam que iriam chover. Com certeza Noé pregou, Noé falou para todos que iria chover e eles não acreditaram, né? Assim também é hoje, quando nós falamos que Jesus vai voltar no arrebatamento para levar aqueles que creem nele, né? E depois do arrebatamento vai começar 7 anos de grande tribulação, as pessoas não acreditam. Por quê? Porque nunca houve um arrebatamento sobre a terra, mas haverá. É o que a Bíblia fala, né? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 ou 5, se eu não me engano. Depois você confere lá. Houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. Eles e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda a ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, e os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. A palavra fala aqui que a arca, ela prevaleceu sobre as águas. Eu quero te falar, não sei o que você tem passado hoje, mas o Senhor manda te dizer que Ele vai fazer a sua arca, a sua vida flutuar sobre as águas. Muitas vezes as águas vêm contra você para te derrubar, as palavras, as circunstâncias, mas o Senhor manda te dizer, assim como Ele fez a arca de Noé flutuar sobre as águas, e aquele povo prevaleceu na palavra e na promessa do Senhor,
O Senhor manda te dizer, você também vai prevalecer na palavra e na promessa que Deus fez para você. Amém? 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Muitas vezes você pode olhar para essa circunstância aqui e falar, nossa, mas como que pode, né? O dilúvio veio sobre a terra e matou todos aqueles que não estavam dentro da arca. Mas eles foram avisados. Eles foram avisados. Só que as pessoas, elas têm livre-arbítrio. Deus te deu o livre-arbítrio, de você escolher andar no caminho dele, de você estar com ele. Esses dias eu estava orando, né, falando com Deus e aconselhando uma amiga, e o Senhor, e nós falamos muito sobre situações adversas. E o Senhor falou no meu coração, filha, eu permito a tempestade, mas eu não deixo de te entregar o guarda-chuva. Então, muitas vezes você passa por algumas tempestades e pergunta para Deus, mas por que o Senhor permite essas tempestades, Senhor? São tempestades muito fortes, né? E eu posso me molhar. Mas olha, eu não sei a tempestade que você está passando hoje, mas o Senhor manda te dizer, Ele não deixa de te proteger na tempestade. Ele não deixa de te dar um guarda-chuva, Ele é a sua proteção durante a tempestade. O povo de Israel, eles tiveram que passar por um deserto para ver a glória de Deus, mas Deus não deixou de cuidar deles, mandando a nuvem à noite para tampá-los, né, e guardá-los do frio, aquecê-los, né? O fogo, mandar a nuvem durante o dia para guardá-los do sol. Então Deus, muitas vezes Ele permite coisas na nossa vida que nós não entendemos, mas Ele não deixa de te proteger durante todo esse tempo. Deus, Ele permite a tempestade, mas Ele te entrega o guarda-chuva. Não se esqueça disso. Há coisas que nós precisamos passar, não sabemos o porquê, mas algo dentro de nós o Senhor está transformando. Algo no nosso caráter o Senhor está mudando, né? E o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Então, como a palavra diz, confia nele, entrega o seu caminho a Ele e tudo mais Ele fará. Amém? E esse foi Gênesis 7, do versículo 1 ao versículo 24. Que Deus te abençoe.